E o marketing digital, ele envolve todas as ferramentas do se eu for falar de um jeito mais básico, tudo que é online, vamos lá, que não é offline, então a gente está falando de e-mail, a gente está falando de WhatsApp, a gente está falando de Telegram, de redes sociais, tudo que está dentro do a gente envolve dentro do marketing digital. Então, a gente também Legal. tem inúmeras plataformas que também trabalham a parte de e-mail marketing, de automação, de robô, de tráfego pago, e não se resume apenas às redes sociais, que hoje é confundido aí com a parte do social media, né? Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além da Gestão. Hoje é o nosso 17º episódio e nós temos muito conteúdo a respeito de posicionamento digital, uma convidada especial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque toda semana às quintas-feiras, às 14 horas, nós temos episódio novo. Então eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Bruna Faria, da empresa Brandmize Marketing Digital. Bruna, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu quem agradeço, Fabi, é uma honra estar aqui hoje. Eu fico muito Uhum. feliz, viu? Nós vamos conversar muito sobre o marketing digital, mas antes disso eu quero agradecer ao Instituto Fabiana Carvalho, que é o realizador desse podcast. O Instituto é uma empresa que tem mentorias em gestão para empresários e empreendedores, treinamentos para você, para a sua equipe, análise de perfil comportamental e tudo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E esse episódio é patrocinado pela Help Digital. Empresa focada na segurança da informação, a Help Digital traz tecnologia de ponta para proteger todos os negócios contra ameaças digitais e vazamentos de dados. Proteja os seus dados e cresça com a Help Digital. Agora sim, Bruna, vamos começar aqui o nosso episódio. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, um prazer ter você aqui. Sei que você tem uma expertise muito grande na área do marketing digital e eu recebo muitas perguntas em relação a isso, né? Por enquanto, eu ainda não estou 100% focada no digital, mas já estou estudando e me preparando para. Mas a primeira coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, contar, né, um pouco da sua história, da sua experiência, até para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor. Certo, vamos lá. Eu trabalho com marketing, né? Sou formada em marketing há mais de 15 anos. E aí já começo a falar que já 15 anos já passou muita coisa de marketing e do marketing digital de lá para cá, né? Então, o desenvolvimento na área ele é contínuo. Parece simples, parece que todo mundo sabe fazer marketing, que todo mundo sabe fazer marketing digital, mas tem muito estudo envolvido, principalmente hoje que as redes sociais é uma ferramenta forte do marketing, muito utilizada por negócios e que muda constantemente. Então, eu estudo bastante. Eu sempre brinco quando eu vou falar sobre as minhas habilidades, é que eu já fiz 888 cursos na área, porque 8 é o número do infinito e não tem como parar de estudar quando a gente fala de rede social. Mas eu também trago um pouco do nome da Brandmize voltado por aquilo que eu acredito, porque branding vem de gestão de marca, onde eu acredito que os resultados que você tem imediatos, que é o que faz o core da empresa, que são as vendas, ele é importante, mas a marca, ela perdura, esse valor, ele é inestimável, quer dizer, na verdade, ele tem valor, sim, né, de mercado também, mas são resultados em longo prazo que ninguém tira de você. E Mise, que vem de otimize recursos e maximize resultados. Então, aí é um contexto do que eu venho e prego no meu posicionamento e na minha trajetória aí como carreira e empresa. Muito legal, não Uhum, sabia desse significado. é. Tem tudo a ver mesmo. Eu recebo algumas perguntas às vezes, né? Aliás, já recebi de mentoradas minhas dizendo assim, Fabiana, qual a diferença, né, do marketing digital? Porque eu sempre, né, falo sobre Uhum. isso, da importância de se ter um posicionamento, uma constância no digital. Mas você pode explicar para a gente qual a diferença do marketing digital, né, propriamente dito, e da questão do branding,
dessa, como que eu posso dizer, do social media? Como que a gente consegue separar tudo isso? Porque são coisas separadas, né? É, quando eu me formei, né, que eu fiz a faculdade lá de marketing e vendas, nem existia essa brincadeira. A gente até fazia e-mail marketing, era a única coisa que existia no marketing digital. Então a nomenclatura não existia. E o Philip Kotler, que é o famoso, né, o nosso, ele sim é o guru do marketing que a gente poderia considerar, refez isso. Eu até brinco, quando eu fui fazer o artigo da pós-graduação, eu não encontrava bibliografia. Hoje você encontra em todo lugar e tem aí também o marketing digital por Philip Kotler. E o marketing digital, ele envolve todas as ferramentas do on, se eu for falar de um jeito mais básico, tudo que é online, vamos lá, que não é offline. Então a gente está falando de e-mail, a gente está falando de WhatsApp, a gente está falando de Telegram, de redes sociais, tudo que está dentro do on, a gente envolve dentro do marketing digital. Então a gente também Legal. tem inúmeras plataformas que também trabalham a parte de e-mail marketing, de automação, de robô, de tráfego pago, e não se resume apenas às redes sociais, que hoje é confundido aí com a parte do social media, né? Uhum. Ele é um braço. Toda a estratégia de marketing envolve vários fatores que você vai trabalhar, tanto no on quanto no off, né? E Uhum. no on, quando a gente fala do social media, das redes sociais, ele é o recurso mais usado, porque ele é o mais de custo-benefício. Todo empreendedor pode começar no marketing digital nas redes sociais. Então, o social media acaba entrando de uma forma mais facilitadora, digamos assim. Sim. Mas não é o único recurso, não é a única ferramenta que você trabalha. E quando a gente estende para o branding, né? Branding é a gestão da marca, né? O quanto a sua marca vale para você. Hoje na agência nós trabalhamos de forma 360, então a gente faz desde a criação da marca à gestão dela. Então, vamos pegar um exemplo prático. Se você não investe no início da empresa a criação da sua marca, talvez você não acredite que a sua marca vai se tornar algo no futuro. Uhum. Então, nós falamos hoje muito sobre registro de marca, que a gente viu grandes empresas mudando os seus nomes por não terem seus registros, né? Então, por que que gosto de falar disso? Porque se você não registra a sua marca, você não vê importância de você criar um nome, uma marca, uma representatividade, uma paleta de cores, uma identidade visual que vai representar você, eu acho que você já está colocando pouca fé logo no início dela, né? Então, você vai resolver isso no final. Então, isso é um detalhe que eu falo. Tudo isso é um detalhe dentro da gestão, porque a marca, ela vai além de tudo isso, vai de como você se posiciona, de como você fala, de como você comunica seus produtos e serviços. Então, dentro do marketing digital e do marketing, branding, ele é fundamental. Então, você vai trazer aquilo que você desenhou como valor para o mercado. Eu achei isso que você falou fundamental. Primeiro a questão do registro de marca. As pessoas não dão tanta importância, né? Ah, mas quem que vai querer, quem que vai pegar, quem que vai usar o nome? Mas eu já conheço, né, dois amigos que precisaram mudar o nome da empresa, mudar toda a papelaria, que é um prejuízo, querendo ou não, né? Sim. E por conta disso, porque quando foram registrar, já não dava mais, já tinha empresa com ou no mesmo nome registrado. Então, assim, tem que estar atento a isso, esse é um ponto. E o segundo ponto, a respeito do branding, porque tem gente que acha que o branding é só quando vai usar no digital. E não, é o todo, né? É o todo da empresa, como você falou. É o seu posicionamento na fala, na vestimenta, Uhum. né? Na forma como você atende o seu cliente, no Sim, material que você produz e você entrega para o seu cliente, né? O exato. atendimento. Tudo isso faz parte o pacote do branding, né? Vamos dizer Eu, assim. eu brinco que eu sou a louca do branding, né? Por exemplo, hoje eu busco até fazer com que toda a minha técnica, o meu método, seja lembrar, falei com você recentemente sobre isso, de você, inclusive, usar a sua expertise para me ajudar a fazer as pautas, né? Um report para cada assessoria que eu tenho, porque faz parte do branding também, porque ela é linkada o valor à sua marca. Mas quando eu falo que eu sou a louca do branding, é que ter uma caneca personalizada, tudo que você faz, uma pasta, o documento que você entrega, o papel timbrado, as pessoas não veem muita importância. Então, você tem um empreendedor que ele faz em um fornecedor um material, ele faz em outro, então ele não usa a mesma
fonte, ele não usa as mesmas palavras, até slogan eles usam diferentes. E aí você não cria uma conexão e uma lembrança na cabeça de quem tá te acompanhando, né? Até as cores não são definidas, né? Não tem uma Sim. padronização. E aí, assim, tem momentos que tem campanhas que talvez a gente traga alguma coisa do seu universo da marca, mas não necessariamente falando do podcast, poderia. Isso aqui é elemento. E tudo é código, tudo é comunicação, né? Então, se a gente não quiser usar algo que seja da marca, por exemplo, de uma paleta de cores, a gente vai identificar, então, como a gente comunica. Então, vai ser na nossa fala, vai ser literalmente no nosso cabelo, vai ser na experiência. Para mim, experiência é branding. Experiência hoje é colocado como o maior diferencial dentro de todas as empresas. A gente faz estratégia para a experiência. E como isso é importante, porque os clientes estão cada vez mais exigentes. Sim. E o que eles querem? Viver uma experiência, né? E o que os empreendedores, as empresas precisam entender qual experiência, né, eles proporcionam para o cliente. Porque hoje em dia está muito competitivo, né? Independente da área, tem muita concorrência, né? Sim, e há 15 anos atrás, quando eu falava sobre... A gente falava sobre experiência e relacionamento com o cliente, que eram os nossos desafios, né, dentro das empresas. Quando eu falava assim, para mim o conteúdo pensando no alimentício, num restaurante, né? O produto já tem que ser bom que eles oferecem, mas não era assim naquela época. Hoje é desse jeito. Se não for bom, ele não vai sobreviver. Então ele tem que fazer muito mais que isso, porque o seu produto ser bom é o básico. Então, o que você vai fazer para o seu cliente estar ali? Porque nós temos, trazendo para a rede social, nós somos impactados o tempo inteiro por muita informação. O que faz, né, o cliente, né, o potencial cliente, me notar? Não basta ter um produto, não basta ter um serviço, você tem que ter uma diferenciação, você tem que ter um posicionamento para ser notado ou ninguém vai lembrar de você. Exatamente. E, Bruna, nessa questão da sua área, né, quando as pessoas te procuram, elas sabem exatamente o que elas estão buscando? Eu pergunto isso porque alguns falam assim para mim, algumas mentoradas, mas eu posto e não tenho resultado. A gente sabe que para tudo tem um planejamento, tem estratégia, né? Como que você começaria, né, um trabalho para quem vai iniciar agora no digital? Nós sabemos que vendas é o coração da empresa, mas depois de fazer uma análise do cliente, que eu começo sempre, qualquer serviço de rede social na agência passa por uma análise de perfil. Uma análise com diagnóstico e muitas vezes até uma aplicação para saber se esse cliente, por exemplo, ele está apto a ter uma agência para prestadora de serviço, ela vai conseguir gerar um resultado de acompanhamento dessa expertise. Porque o que acontece? Às vezes a gente entra numa empresa que o que ela precisa não é só postar, mas é ter um atendimento bem trabalhado, é saber se comunicar pelo WhatsApp, ter alguém que responde pelo WhatsApp. Então, você tem alguns mecanismos dentro da empresa que às vezes precisam ser trabalhados antes mesmo da gente ficar nessa incansável forma de fazer postagens, né? Então, hoje, após a análise, eu também tenho a arrumação da casa, porque às vezes o cliente ele não consegue trazer. Eu tenho os meus resultados, mas eu não consigo expor isso numa marca. Minha marca não é forte através desses resultados. Então a gente equilibra isso e também faz um terreno melhor, né? Eu sempre gosto de usar um exemplo assim: quando você vai abrir uma loja de rua, o que eles fazem? Arruma, né? Arruma piso, arruma cortina, arruma. Só sala de escritório, não precisa ser loja de rua. Qualquer reforma que a gente vai fazer, a gente deixa tudo bonito primeiro, não deixa? Sim. E o Instagram da pessoa tá lá como? O Instagram hoje é a vitrine do empreendedor, do empresário. É a rede mais utilizada para negócios. E muitas vezes essa vitrine ela não está condizente com o negócio, ou ela tá gerando conteúdo sem saber para quem tá gerando. Então, às vezes isso acontece de, tô fazendo, porque não tem um planejamento, né? A pessoa, tô fazendo. Planejamento sem ação, ele também não tem resultado. Mas só fazer sem entender com quem você está conversando, o que você faz, qual é o seu diferencial, a gente tem essa sensação mesmo. Isso acontece muito, mas o primeiro passo é a gente identificar qual é o gargalo dele. Sim, e é o que acontece com a maioria, né? Posta por postar, sem estratégia. Sim. E aí é óbvio que não vai ter resultado, né? E um ponto que você falou é super importante.
E às vezes a pessoa vai montar uma loja, vai montar um negócio, ela sabe o quanto isso é importante, né? A logomarca, tudo bonitinho, a sacolinha, Sim. mas a loja, a vitrine que fica 24 horas aberta, né, na internet, nas redes sociais, ela não arruma. Não se especializa. E assim, ó, tem uma outra coisa, falando ainda, pegando o exemplo da loja. A loja abre 9 horas da manhã. E às vezes elas não têm tempo porque elas estão limpando o chão da loja e elas não estão fazendo stories no Instagram. Entendeu? Porque eu tô lá arrumando a loja. Então, arruma a loja, mas arruma a loja no Instagram. Então, assim, claro, não é só isso, são vários detalhes, né? Não é que. Eu sempre falo que não é receita de bolo, não é isso para todo mundo. Depende como é para cada um. E quando a gente fala de vendas, por que que o core é vendas? Se começa por vendas. Porque hoje, se eu pergunto assim, na primeira reunião para o cliente, quanto você quer. Qual é o seu objetivo, né? Com as redes sociais? Ah, meu objetivo é vender mais. Então, quanto você quer vender? Aí você fala um número. Tá bom, então a gente precisa trabalhar tudo isso e investir tudo isso para esse número. Às vezes, esse cliente também ainda não tem. Nesse momento, a gente nivela também a expectativa de entendimento que ele ainda não está pronto para gerar tudo que ele precise e a empresa para ter esse retorno de vendas. Uhum. Então, a gente também readequa a meta, né? Porque Sim. daí você consegue entender melhor. Porque, por exemplo, você não precisa postar todo dia se a sua meta talvez não necessitar dessas postagens todos os dias. Então, não é igual para todo mundo. Tem dicasinha na internet de tudo quanto é jeito, né? Mas o que que o seu negócio faz? Com quem que você conversa? Você é igual a pessoa ali do lado para você estar fazendo igual ele? Então, isso também eu levo em consideração. Sim, isso é importante. No meu caso da mentoria, normalmente eu faço um diagnóstico, né, antes da pessoa iniciar. Eu faço uma aplicação primeiro para ver se ela tem o perfil, né, para entrar na mentoria. Mas quando eu faço o diagnóstico, eu analiso o que realmente está pegando fogo ali no momento. E normalmente são vendas. A maioria está sem fluxo de caixa, né? Só que eu preciso analisar a precificação, porque um erro que acontece muito também, e já Hum, aconteceu com uma cliente minha, é aquele vício que alguns têm de falar: preciso fazer tráfego pago para vender mais, preciso vender mais. E aí é o primeiro ponto que eu falo assim: tá, peraí, você precisa vender mais, mas como que tá a sua equipe? A sua equipe já está formada, já está treinada, você tem o número certo de funcionários para poder receber essa demanda ou não? Porque o que acontece? Muitas vezes a demanda vem, porque a pessoa foi lá e investiu uhum, no tráfego e a estratégia foi boa, só que exatamente. aí começa a chegar os clientes e o atendimento é ruim. Ela não tem produto, não tem, né, não tem produto no estoque, ou se é serviço, a equipe não está treinada para prestar aquele serviço, e aí começa aquele monte de clientes insatisfeitos, metendo a Sim, boca lá no Google Meu Negócio, nas redes sociais. Então, assim, tem que analisar o produto, a precificação e a estratégia e planejamento para daí você querer, né, ter escala. Então, tudo é um passo a passo, né? E as coisas não vêm do dia para a noite, né, Bruna? são alguns problemas que a gente enfrenta, né? Porque um outro problema desse também é que eles não sabem o que fazer também depois com esse número e com o número que recebeu. Às vezes eu tenho alguns clientes, né, que eu percebo que o maior ativo dele de vendas está dentro da base que ele já tem e ele não trabalha. Não trabalha a base que já existe. E ele está buscando novos. Ele está buscando mais pessoas para vir, mais tráfego pago para trazer novos clientes, mas ele não trabalha a base de clientes antigos ou de clientes que talvez não fecharam por algum motivo e ele poderia ser reaquecido. Tem muitos negócios que a base é importante ser trabalhada. E aí o marketing digital, por exemplo, que entra com as automações, ele entraria além de rede social, que é cuidar desses leads com o CRM, que é marketing de relacionamento, mas é automação para fazer marketing de relacionamento. Então, quando a gente fala de marketing, de como a gente vai trabalhar, mas tem infinitas possibilidades, né? Então, a gente tem que identificar recurso baseado no meta e o que a gente tem de modelo de negócio. Então, isso que você identifica, por exemplo, depois que eles acertarem, você pode falar para falar comigo que dá certo. Pode deixar. Mas isso que você falou é verdade. Eles gastam muito para trazer clientes novos, Uhum. né? Investem bastante.
Só que na realidade, a riqueza já está com os clientes que já passaram, já conhece o produto ou serviço, né? Então, se tivesse aí uma gestão de Sim, relacionamento com o cliente, um follow-up aí para poder sim. trabalhar, um CRM, né? Para poder cuidar desses clientes, com certeza a recorrência seria muito maior. E entender, né? Porque o que eu vejo é que normalmente nós deduzimos. Nós deduzimos quem é o nosso cliente, o que ele quer. Então nós inventamos produtos, mas não perguntamos para eles o que eles querem. E aí é onde mora realmente a situação. E às vezes eu sei que a gente não consegue olhar. Eu sempre falo para as minhas clientes assim. Eu sei que às vezes é difícil quando a gente precisa fechar o caixa de conseguir analisar as coisas mais friamente. É por isso que o planejamento é necessário, porque você não desvia a rota. Fazer campanhas necessárias de curto prazo, tá ok, vão acontecer, mas o planejamento ele é seguido. Eu costumo trabalhar quando eu faço a rede social completa, né, que a gente trabalha o marketing junto, são 3 meses de ciclo de um planejamento macro, mais 3 meses para a gente fazer o giro desse ciclo, que vem com planejar, mapear, planejar e executar. Volta, mensura, Sim. planeja, executa e mapeia. Porque Tipo um só PDCA, não né? tem como, precisa fazer isso. Não tem como você mensurar resultado de tráfego pago em um mês. Mensurar resultado de conteúdo orgânico em um mês. Eu falo em repetição, os clientes normalmente, né, da base de conhecimento ou de reclamações que aparecem, fazem 5 vezes em um mês a mesma coisa e acredita que isso é repetição. Isso não é repetição. E repetição com intencionalidade também às vezes é necessário. Parece um bicho de 7 cabeças, mas eu juro que não é. Bruna, você como profissional da área, né? Você concorda que tem que ter uma postura, uma imagem, de acordo com aquilo que você quer passar? Porque algumas pessoas podem até achar que é exagero, que é besteira, né? Como eu já trouxe profissionais aqui para falar sobre o dress code, né? Sobre o visagismo. Porque eu acredito demais nisso. É como você falou, faz parte do combo, do branding, né? Você acha que a pessoa, ao longo do tempo, ela precisa estar alinhada com aquilo que ela quer vender, seja o produto ou o serviço? Sem dúvidas. Perfil, é a mesma coisa que você dizer para mim que você tem um perfil pessoal e você tem um perfil profissional. Se você tiver, tá tudo bem. Mas não existe perfil pessoal que você pode fazer o que você quiser lá dentro. A sua imagem é a profissional. Então, tudo que você fizer no pessoal também tem que ter intencionalidade. O máximo que aconteceria eu tenho meu pessoal porque eu quero postar foto dos meus filhos com amigos e não quero abrir para a internet inteira, tá tudo bem. Mas você não pode ter um perfil que, eu faço o que eu quiser aqui e desvincular sua imagem profissional, porque isso não existe. Mas eu tenho um caso curioso sobre isso porque eu era muito resistente. Eu não admitia que a minha expertise fosse ligada a necessariamente uma imagem com um blazer que eu colocasse, por exemplo. Então eu fui um pouco resistente nessa onda da imagem, até que você entende realmente o valor do seu serviço, a experiência. Eu trabalho com serviços. A minha imagem, que está propriamente ligada às minhas vendas, ela vai passar, sim, se eu sou mais profissional ou não em relação ao que eu tô oferecendo. E fora de ambientes, se eu tiver que falar diretamente com homens, se eu for fazer com mulheres, tudo tem a maneira como você se coloca, porque é comunicação. A nossa imagem, ela é 70% não verbal. Então, como você se comporta, né, como você fala, como você se veste, vai fazer diferença total dentro disso. E eu achava que não e ficava brava. Não tem. Eu estudo muito, tô estudando tanto, por que que eu vou pro blazer e vou vender mais que eu tô com blazer, entendeu? Não necessariamente o blazer, é que eu tô usando ele de exemplo, mas Sim. faz diferença. E quando eu virei essa chave, quando eu fiz a minha coloração pessoal, quando eu fiz a análise de estilo para o que eu queria, porque não é que eu me montei, e aí eu gosto muito de falar isso. Isso só acontece quando ele é de dentro para fora. Sim. Senão você tá fantasiada, entendeu? Então, quando foi de dentro para fora, eu aprendi a me vestir do jeito que eu queria, mas para atingir os meus resultados também, entendeu? Então, eu sei me colocar nesses locais. E a gente acaba sendo visto e notado mesmo, porque você tá alinhado, digamos assim, né?
Com certeza. Uhum, Eu falo isso uhum, porque eu sou fisioterapeuta, uhum, né? Trabalhei na clínica por 14 anos e eu andava de jaleco, calça branca, sapatilha, blusinha branca. Não tinha assim muita vaidade, né? uhum. Essa era a minha rotina no dia a dia. Era mais assim uma vaidade. Me arrumava melhor quando eu ia sair finais de semana. E depois que eu fiz a transição de carreira, que eu comecei como coach, e eu achei, não, eu quero focar no empreendedorismo, finanças, então eu preciso estar alinhada. Eu fiz também toda a análise, né, de o dress code, para entender, né, qual é o meu estilo, entender a parte do visagismo, a coloração, né, as cores que combinava, e comecei a aplicar isso no dia a dia. Foi impressionante, assim, quando eu comecei a aplicar e mudar a minha vestimenta, o meu Eu cabelo, a também. maquiagem. Foi impressionante o número de pessoas que começaram a querer comprar o meu Sim. serviço. Uhum. E homens também, porque até então eu atendi um público feminino. Os homens começaram a me procurar mais e o feedback que eu tive foi: você passa credibilidade, você passa segurança, você, né, é transparente, é firme, é uma pessoa mais É. razão. Então, tudo isso começou a atrair ainda mais os meus clientes. Só que quando eu tento trazer isso, né, para as mentoradas, infelizmente nem todo mundo acredita, né? Então, eu brinco que quando eu ouvia isso, talvez eu não estivesse pronta até estar. Porque daí muda as. Voltando lá do início que nós conversamos, tudo depende das metas, né? Então, as suas metas te levam a ter ações, né? Planejamento e ação de recursos que a imagem proporciona também. E é uma delas, porque a imagem, essa análise de imagem que você fez e que eu fiz, ela também é uma estratégia para vendermos mais dentro do nosso negócio. Sim, Então, é uma ferramenta importantíssima, porque quando você se descobre, você tem mais poder, eu acho, nós, sobre isso. Então, hoje eu adoro, coisa que eu não gostava antes de ver, fazer, eu adoro montar combinações, saber para onde eu vou, eu penso antecipadamente. Eu falava, imagina que eu faria isso e hoje eu faço. sim, e é Ah, gostoso, né? sim. Você se arrumar para você mesma. Eu acho Uhum, que faz todo sentido, uhum, porque você acaba se cuidando mais, né? Da sua imagem. Eu falo por mim, por conta da época da fisioterapia, nossa, eu não tinha tempo para me olhar. Era muito cansativo, era um trabalho muito exaustivo. E hoje não, hoje eu consigo me olhar, consigo ter tempo para mim, consigo parar para comprar uma peça ou analisar a roupa que eu vou utilizar. Antes era uma coisa mais, vai esse mesmo, uhum. né? Vai mudando a forma como você se cuida, né? E esse cuidado é importante para você, né? E também para você transmitir para os seus clientes que você é uma pessoa que se cuida, está alinhada com aquilo que você quer passar. É, né? Porque tudo é uma mensagem, né? Se a gente não se cuida, a gente está mostrando que talvez não vá cuidar dos interesses do cliente também. Uhum. Exatamente. E Bruna, você acha que daqui para frente as pessoas tendem a aplicar, né, e realizar o marketing digital, o branding, toda essa parte no seu negócio? Você acha que a tendência é aumentar cada vez mais? Eu sei que varia muito de geração para geração, né? Essa geração nova, eles já têm mais facilidade, conseguem fazer isso de uma forma muito mais prática, objetiva. E a gente sabe que tem gerações que têm mais resistência para isso, né? Às vezes tem um negócio maravilhoso, vende super bem, tem tradição, né? A empresa, mas está perdendo justamente porque não está no digital. O que você acha, assim, para o futuro, independente das gerações, qual seria a tendência? As inteligências artificiais estão aí para provar para gente que se a gente não aprender, a gente vai ser empurrado, a gente vai ser levado. E o próprio Instagram, ele tem atualização toda semana. Toda semana ele tem uma atualização. Ou seja, a velocidade disso é muito grande. Ela vai ser tendência, você querendo ou não. Hoje já é assim, Fabi.
Se você não está no Instagram, não gera conteúdo, mas a gente que trabalha muito com indicações e networking, quando você referencia alguém, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Ela vai direto, hoje ela vai buscar no Instagram, amanhã ela vai buscar no TikTok, tá? Mas hoje ela busca no Instagram. Antigamente, a gente buscava no Google. Antigamente, que não faz muitos anos, né? Porque a Sim. era global e digital, ela não é tão antiga assim. Mas a gente já tem no nosso subconsciente que se a gente fizer busca no Google, ele não vai trazer informações atualizadas para nós, tirando de grandes empresas, que, aliás, nem delas. A gente tem essa ideia de que vai estar antiga. Onde é rápido? Onde é imediato? Na rede social. A rede social tem o último story, que tem 24 horas, tem uma postagem ali. Quando você entra num cliente, você entra no cliente, você entra num perfil no Instagram, aí você tá passando lá. Nossa, a pessoa postou faz não sei quanto tempo. Qual é a sensação que você tem dele, entendeu? Nossa, não tem um story. Qual é a visão que você tem dessa empresa que te indicaram? Parece besteira, mas não é. Tem um ditado, um jargão aí na internet que é ou você é ponto com ou você é ponto fora. E é Legal. exatamente isso, Não porque conhecia. você pode não estar na internet, mas a internet vai estar com você, entendeu? E para tudo, né? Eu Uhum. percebo essa parte de medicina também está muito avançado digital. Apesar de toda a restrição do conselho médico, né? Com isso, Sim, com aquilo, mesmo assim, eu achei que avançou a muito, inovação, né? A né? inovação, a divulgação desses serviços, né? Seja de cirurgia plástica, até mesmo de varizes, como o Dr. Bruno Uhum. Condolo, né? Mas eu acho que a tendência é a inteligência artificial, como você falou, a tendência é ir cada vez mais além, vamos dizer assim, porque de outra forma você vai ficar para trás, como você falou, né? Não tem como. Eu fui num evento o ano passado, em novembro, do Carlos Ferreirinha, que eu gosto muito dele, ele trabalha com o mercado de luxo, né? Eu sigo ele já há algum tempo. E ele falou uma coisa muito legal. Ele foi um evento que ele fez em novembro de 2023 para falar assim o resumo do ano e as tendências do mercado de luxo para 2024, né? E uma das coisas que ele falou que eu achei super importante é, mesmo as grandes marcas, né, Louis Vuitton, etc., elas estão indo até o cliente, elas não estão esperando o cliente chegar até elas. Então, por exemplo, em hotéis, até mesmo em praia, seja na Europa, né, em outros lugares, você percebe que tem ali um Uma standzinho, um ativação, né? carrinho da Uhum. Fendi, da Dior. As collabs, elas vieram muito presentes nessa era digital, né? Exatamente. E então, assim, você vê que no hotel tem aquelas espreguiçadeiras, às vezes com a toalha ou com o Verdade. travesseiro da marca X. Tem as lojas dentro desses hotéis, até mesmo dentro de alguns condomínios. Então, o que que ele falou? Ele falou: a tendência é o mercado de luxo e cada vez mais até onde o público deles estão frequentando. E eu achei isso fantástico, porque hoje você vai num restaurante, por exemplo. Qual é o carrinho que você vê em todo restaurante? Bate de latte. Antes eu não via isso. Sim. Você tinha que ir até uma franquia, né, num shopping, sei lá, para você poder tomar um sorvete ali. E agora não, você já vê nos restaurantes. Então a tendência, você vê que está avançando isso também, né? É uma outra estratégia que eu achei bem bacana. E é branding, né? É branding, Ainda é. é branding. Mas as collabs, uma prova da internet, dessa velocidade, de você também aprender a se posicionar com autenticidade, é que por conta daí também, da inteligência artificial, nós vamos ficar carentes da humanização cada vez mais. Então, quanto mais humano, mais real você for, também tem essa diferenciação. E é, prova de profissões. Agências de tráfego pago e performance. Performance para Google já existe há algum tempo, mas o tráfego pago para as redes sociais é algo novo que gerou muitas carreiras. E uma profissão que também gerou outras empresas, que é agências que administram influenciadores digitais. Influenciador digital é uma carreira Sim, e ela é muito promissora sendo bem executada. Então, as grandes marcas, além de fazer collabs com isso, utilizam de muitas estratégias com influenciadores digitais. sim. E é como tudo, tanto para bom quanto para ruim, que são as provas desses jogos, dessas apostas, que usam muitos influenciadores para divulgar isso. Então, é,
essas estratégias em massa, elas retornam e retornam muito. E as grandes empresas também, né? Elas estão investindo em profissionais que têm esse conhecimento de branding, para trabalhar isso nos diretores, né? Sim. Vamos dizer, nos executivos que já têm um cargo ali, né, bom, mas ele não tem vamos dizer, esse posicionamento. Uhum. E precisa disso, principalmente por conta do LinkedIn. Precisa se inclinar. E é legal você falar isso, porque hoje, dentro das empresas do RH, eles não fazem mais só a busca no LinkedIn. Ele vai ver o que você está fazendo no Instagram, o que você está fazendo no Facebook. Então, o profissional que busca entrar numa grande empresa, saiba também, não é só o empresário que tem que cuidar da rede social. Você também tem, porque se você buscar almejar qualquer aspiração profissional, você vai estar sendo analisado, stalkeado, né, dentro da rede. E um ponto importante também, agora, né, que a gente tocou nesse assunto, que até a cultura da empresa eles estão querendo mostrar através das redes digitais. Exemplo, aquela empresa, o G4 Aham. Educação, né, que é uma empresa de gestão que eu também sou Sim. fã. E pode ver que na época de final do mês, que eles estão atingindo vendas, que eles estão. Mostra ali o pessoal todo animado, comemorando, quem bateu meta, quem não bateu. Sim. Ou seja, e isso faz sucesso na rede, né? Nas Faz. redes. Você mostrar a cultura da sua empresa, do seu negócio, divulgando um pouco da rotina ali, né? E não só mais a propaganda, né? Porque você vê que isso também é uma forma de credibilizar, de mostrar o tamanho da equipe, de como a equipe é unida, do que a empresa. Talvez a empresa já esteja buscando um outro pontinho no branding dele, né? Um outro Sim. pontinho, que é somos uma boa empresa para se trabalhar. Porque ele já fez o nome dele com resultados que ele dá para os clientes deles, né? Para os alunos e etc. Então eu acho incrível esses cases, essas coisas, eu acompanho e aprendo, né? É algo orgânico e Ah, que gera muito resultado, uhum. né? É algo assim do dia a dia, vamos dizer, mas que as pessoas gostam de ver, né? Como que é a rotina, como que é feito, e isso gera Sim, engajamento, né? exatamente. É muito legal. Bom, o papo está muito bom, mas eu gostaria, Bruna, que você deixasse aqui umas dicas para quem tem um negócio empreendedor, né? É, você que é eu presa, empreendedor, enfim, tem um negócio que ainda não está, né, ativo aí no marketing digital, ou não possui um branding. Como que a pessoa, qual o primeiro passo? O que que ela deveria fazer? Nas redes Nas sociais, redes sociais, isso, desculpa. eu falo que hoje, se a gente estiver falando, por exemplo, seu público está no Instagram, se a gente fosse falar de Instagram, o Instagram hoje ele tem 3 lugares, né, para você falar com o seu público. É o Reels, os Stories e o feed, né? O feed com foto, carrossel, esse tipo de mídia, né, de formato. Então, quando a gente fala isso, a gente fala com 3 algoritmos, né, que todo mundo tem muito medo do algoritmo. O algoritmo, ele não é o vilão. É que quando a gente não entende o que a gente tem que comunicar e com quem a gente conversa, a nossa entrega diminui. E, claro, também tem aquelas preferências do algoritmo que envolvem coisas que às vezes não tem a ver com a nossa marca, então realmente tanto que tem aquela, vou ter que fazer dancinha, não, você não vai ter, mas é um tipo de coisa que às vezes tem um engajamento maior, mas não tem que estar vinculado a essa marca, porque visualização, seguidores, não necessariamente vai ter ligação com vendas da sua marca, né? Então, o que eu costumo dizer do primeiro passo é que você tem que aprender a contar a sua história. A sua história pode envolver a sua história, como a história dos seus serviços, dos seus produtos. Você precisa aprender a contar sobre elas. E não ter medo, porque olha o que acontece. Às vezes a gente posta milhões de stories e em nenhum momento a gente fala sobre o que a gente vende, sobre o que é. E aí a gente tá lá, mas ninguém compra, ou a gente só faz produto de venda. Não existe um equilíbrio. Então, primeiro, aprenda a contar as suas histórias. Comece a contá-las. É, introduza, né? Fale sobre o que é, depois desenvolva para que serve e como que vai resolver o problema de alguém. Seguindo disso, você pode já começar a ter resultados e depois você vem cuidar da sua imagem. Porque a gente não aprende, do mesmo jeito que nós contamos aqui que a gente foi cuidar da imagem depois, a gente já trabalhava, né? Uhum. Então, tem coisas que você vai arrumar depois. Eu que sou a favor e defendo inúmeras vezes o branding, digo que você precisa começar a contar direito a sua história, fazer bem feito o seu serviço, e eu uso muito o básico bem feito. O que é o básico bem feito?
é você fazer stories todos os dias, é você atender o seu cliente no WhatsApp, é você entregar aquilo que você está vendendo, é você não copiar o amiguinho dentro da internet, é você descobrir isso e depois você vai indo por etapas e afunilando. Dentro da internet, Fabi, eu sou uma agência de marketing, é um serviço que eu presto, mas se você buscar uma informação sobre algo que você não sabe dentro do YouTube, por exemplo, ou do TikTok, que é uma ferramenta muito procurada hoje para aprender essas coisas, você vai encontrar informação sobre tudo. Mas use ao seu favor, não use para copiar alguém que está fazendo lá, use para aprender. Existem muitas dicas do que fazer, mas eu digo, não, vou falar uma sobre do que não fazer. Não copie o outro, não se compare com o outro. Entenda o que você faz e ninguém vai contar a sua história como você mesmo. Eu não sei se ficou confuso aqui o que eu falei. Ficou super claro, excelente. E eu concordo muito com você. E isso que você falou faz todo sentido, porque eu nunca falei da minha história. Todas as vezes que eu palestrava, que eu dava treinamento, muitas vezes eu falava a parte técnica ali, ok, tchau, ok. Muitas pessoas gostavam, mas eu percebia que para algumas não gerava conexão. E a partir do momento, depois que eu fiz um curso de oratória, e eu lembro que eu preparei um tema técnico, e na hora que eu fui para apresentar, o professor falou, não, você vai falar a sua história. E no improviso. E aquele dia foi um teste muito grande para mim, mas mesmo sendo no improviso, eu falei muito bem e eu percebi assim que gerou muita conexão. Muito mais conexão, Todo mundo se emocionou, todo mundo ficou, até eu fiquei emocionada. Então, quando você fala a verdade, né? Isso. Você é autêntico e você conta as coisas do seu coração, as pessoas sentem que é verdadeiro. Eu acho até que é libertador. É libertador e realmente você se conecta com as outras pessoas. De novo, pessoas, né? Eu me conectei com você quando você contou totalmente a sua história. E é muito engraçado, porque eu acho que você vai pro lado técnico, né? Tipo, num currículo, a gente vai procurar um emprego. Se você não vai procurar de fisioterapeuta, você não vai colocar o que você sabe de fisioterapia. E aí a gente acaba fazendo o mesmo, né? No mundo do empreendedorismo. E não, porque quando você mostra a sua história, a sua, e que você faz o que você faz hoje, transitado por outras carreiras, a gente fala, caramba, que mulher forte e corajosa ela é, entendeu? Então é muito mais inspirador, faz eu parar para ouvir o que você tem para dizer depois que você conta isso, porque a gente se conecta aí. Então, as histórias, elas são importantes, não só as nossas, como as dos nossos serviços e produtos, como eu contei no início do porquê que eu chamo a Brand Mise de Brand Mise. Claro que eu teria ainda muito mais coisa para falar, mas você sempre contar histórias. A maneira que eu narrei tudo que eu falei aqui com você hoje foi no formato de contar histórias, porque a gente vai envolver mais quem está assistindo. E ainda a gente vai aprendendo toda vez, né? Num curso de oratória, num redação publicitária, que hoje chama de copywriting. Então, a gente vai desenvolvendo gatilhos mentais, como que você fala uma coisa, como que você fala outra. Então, a gente vai tentando adaptar para conseguir se comunicar em diversos ambientes. Com certeza, isso é verdade mesmo. Bom, Bruna, nossa conversa, esse episódio ficou incrível, eu amei, quero agradecer aqui mais uma vez a sua presença, foi um prazer muito grande aqui poder falar com você, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e eu tenho certeza que vai agregar, vai ajudar muitas pessoas que ouvirão esse episódio. Fabi, o prazer foi meu. Muito, muito obrigada. Eu nem tenho palavras para agradecer você. Foi uma surpresa e uma bela surpresa. Obrigada. Eu que agradeço. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, agradecer ao Instituto Fabiana Carvalho, que é o realizador desse podcast Além da Gestão, e agradecer ao nosso patrocinador Help Digital. Meu muito obrigada a todos vocês. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e até o próximo episódio.